Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um vídeo, a saga da pensão alimentícia. Vamos conversar mais um pouquinho de um outro tema, que também é um tema aí de bastante dúvidas das nossas queridas mãezinhas. Ah, não vamos nos esquecer dos nossos papais também. Precisamos ser justos. E o que acontece hoje em dia nessa modernidade, né? Algumas mães, elas estão dando no pé, se mandando literalmente, deixando os filhos com o pai. Abandonando mesmo, gente, igual os papais fazem, por incrível que pareça, tá? Tem alguns clientes meus aí que eles fazem isso. Eles se dedicam aí na criação exclusiva dos filhos porque as mamães realmente chutaram o pau da barraca e foram embora, né? Então, é isso. Então, o vídeo não é só para mamãe também, né, gente? É assim, a forma de dizer, né? Mas também são para alguns papais solos, né? E precisamos aí ser francas, honestas e justas para com esses papais também. Que isso, embora seja minoria, mas acontece. Dando seguimento aí, pessoal, vamos falar então sobre a dívida da pensão alimentícia. Então, tem algumas mães que falam assim pra mim: o pai deve pensão alimentícia faz 3 meses. O que eu faço? Como que eu cobro? Quais são os passos a passos para que eu receba essa pensão que ele não me pagou? Então, se você já acompanha meus vídeos, você viu eu dizendo sobre de boca, se você combinou de boca não tem dívida, e você viu eu explicando como se constitui uma dívida de pensão alimentícia, que é através de um processo ou de um acordo levado ao juiz, que gera um cupomzinho fiscal, como se fosse a grosso modo, tá? Tô dando um exemplo para vocês, e esse cupomzinho fiscal que vocês têm que guardar muito bem guardadinho, é o cupom de confissão de dívida desse infeliz, tá bom? Então, assim, ou dessa infeliz, né, no caso de algumas mães, infelizmente, que também são bem sacanas e não pagam pensão também, viu, gente? Então, tá, vamos lá. Feito isso, quando que o pai deve pensão alimentícia? Então, primeira coisa, primeiro passo, tem o cupomzinho fiscal, né? O que é isso? Documento da justiça que estabelece que essa criatura tem que pagar o valor XYZ. Tem esse documento? Bacaninha. Não tenho, doutora. Não sei de onde foi esse processo, faz muitos anos, não me lembro e eu não tenho nada. Tudo bem, não tem problema. O que você vai fazer, mãe? Bom, você lembra onde você morava quando foi estabelecido o valor da pensão alimentícia, certo? Fórum. Então, você vai até esse fórum, vai levar seus documentos de identidade, os documentos da criança, eles vai se identificar, né? As pessoas que lá trabalham vão fazer uma busca pelo processo, vai dizer que você precisa disso, tá? Especificamente da sentença judicial que estabeleceu os alimentos, eles vão buscar lá, vão imprimir e vão te dar. Também é bacaninha, se você puder, pegar o login e a senha desse processo, porque você passa para o advogado que vai te auxiliar. O login e essa senha, eles cadastram lá na hora, porque esse advogado vai ter acesso a todo o processo, melhor ainda, né? Então, você tem duas opções, ou você vai até lá e vai pegar essa sentença, ou pega o login e a senha, passa para o advogado, que ele já tem acesso a tudo na íntegra, né? Fica mais fácil, ele vai ter acesso aí, se for credenciado na época, né? Documentos, endereço, tudo desse pai. Então, vai ser melhor, tá? Então, suponhamos que você, mãe, fale assim: ah, mas eu não tenho nada desse pai, eu não tenho mais documento, não tenho número de documento, não tenho nada, não tenho endereço. Mãe, se você for no fórum, você pegar esse login e essa senha, muitas vezes esse ser humano não se mudou de casa ainda, tá? Então, você cadastrando esse login e essa senha, dando para tua advogada, para o teu advogado, eles vão conseguir puxar o endereço, número de documento. Então, é uma mão na roda. Então, faça isso, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Feito isso, tendo esse documento, né, que o juiz estabeleceu, o valor que deve ser pago, tendo esse documento, o advogado ele vai entrar com a ação. É o que a gente chama de ação de execução de alimentos, ação de cobrança, né? Então, assim, tem duas formas de entrar com essa ação de cobrança, tá? Tem dois métodos, dois caminhos, tá bom? Então, são dois caminhos diferentes, tá? Então, um caminho, que é o mais comum, qual que é? A ação de execução de alimentos sobre o rito de prisão, o mais temido. Doutora, quando que eu posso mandar prender esse infeliz?
Pois bem, você pode mandar prender no dia seguinte. Vamos supor, o juiz determinou que ele tem que pagar 30% sobre o salário mínimo todo dia 5 do mês. Então, dia 5 calhou aí na segunda-feira. Hoje é dia 6 e ele não pagou. Pois bem, você pode pegar esses documentos, estando em porte desses documentos, contrate um profissional, o profissional já vai entrar com a ação no dia seguinte, tá? Não é necessário você esperar dias, nem nada disso. Não pagou, pode entrar. Lógico, gente, vamos aplicar aí o bom senso também, né? A gente tem que entender, às vezes a pessoa teve algum problema financeiro também. É sempre bom conversar, tentar entender o que aconteceu, não é verdade? Antes de entrar com a ação, mesmo porque é uma ação aí que o advogado ele cobra, né? A não ser que você vá pela defensoria pública, enfim. E muitas vezes já aconteceu comigo, tá, gente? Eu estava fazendo o processo de cobrança e o pai, ele apresentar o pagamento, entendeu? E aí eu cobrei do cliente, obviamente, porque eu fiz o meu trabalho, né? Então, por isso que eu digo para vocês, é bom vocês verem primeiro, porque muitas vezes vocês vão gastar com o advogado, né? Obviamente, cobrei o proporcional do que eu trabalhei, né? Que não cheguei nem a distribuir, nem mandar a ação pro fórum. Mas, assim, vejam isso para vocês também, né? Não gastarem dinheiro à toa aí, não ficar esquentando a cabeça, porque montar processo dá trabalho, né? Então, vejam isso. Acho que tem que ter o bom senso. Pode cobrar um dia depois? Pode. Mas, gente, vamos lá, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso aí, muita calma nessa hora, né? A não ser que o traste, ele já tenha né? Como eu posso dizer, ele já tenha uma rotina de dívida. Aí é diferente, né? Você já conhece a criatura, ele já tá acostumado a fazer isso. Aí tudo bem, tá bom? Mas vamos aplicar o bom senso. Então, pode cobrar no dia seguinte da dívida. Venceu o dia 5, pode cobrar dia 6, entrar com a ação de execução dia 6, não tem problema, tá? Então, as vias são duas, como eu falei para vocês. Ação de execução de alimentos sobre o rito de prisão, que a gente chama, mandar prender, engaiolar lá o infeliz, tá? E segunda forma, ação de penhora, vai cobrar os alimentos sob pena de penhora. O que vai depender, gente? Vai depender principalmente quanto tempo essa mãe deixou esses alimentos vencidos, tá? Tem mãezinha que chega pra mim e fala assim pra mim, faz 1 ano que ele não paga pensão alimentícia, quero mandar prender ele. Aí a dívida, sei lá, vou dar um exemplo para vocês, tá? Pensão alimentícia de R$1.000, 1 ano, a dívida tá R$12.000, né? Tem como o advogado mandar prender esse infeliz por causa dessa dívida alimentar de 1 ano? Não tem, gente. A lei, ela diz que essa ação de prisão só pode mandar prender o pai pelos últimos 3 meses, tá? Por quê? Porque, gente, humanamente, infelizmente aqui no nosso país, né, para muitos cidadãos, né, aqui, né, se passar de 3 meses, ele não vai conseguir mais pagar. Vai tornar-se uma dívida, infelizmente, que ele não consegue pagar. Lógico, conseguir pagar, a gente sabe que sempre consegue, né, gente? Pega empréstimo, vende alguma coisa, enfim, se vira mesmo, porque ele se vira para comer, né? Mas, assim, é modo de dizer, a justiça, ela entende que 3 meses, acima de 3 meses, é sacanagem, tá? Por assim dizer para vocês. Então, não pode mandar prender o pai por uma dívida de 1 ano. Só pode prender, o limite da justiça são 3 meses. Lógico, gente, a não ser que você entrou com a ação e a ação demorou para achar esse pai, enfim, e a ação tá 1 ano na justiça. Aí sim, ele vai ser preso pela dívida alimentar dos últimos 3 meses e as dívidas que se vencerem no decorrer deste processo. Então, no decorrer do caminhar deste processo, né, você entrou por os 3 últimos meses, só que o pai só foi encontrado 1 ano depois. Então, são 1 ano e 3 meses de dívida alimentar. Bacaninha. Entrou com o processo, tudo que ele dever do processo em diante vai ser cobrado sobre a prisão também. Ou paga ou vai ser preso. Entrou com o processo nos últimos 3 meses. Deixou vencer 3 meses. Ele não pagou. A maioria das mães fazem isso. Por quê? Porque advogado, né, não é barato. E aí, o que acontece? Não compensa para a mãe pagar um advogado para cobrar 1 mês. Então, muitas vezes, ela deixa vencer 3. Venceu 3, ela entra com a ação. Só que, às vezes, demora esse processo até esse pai ser encontrado, ele ter o conhecimento dessa dívida formalmente, né? Porque ele já tem o conhecimento que ele deve, né, gente? Mas, assim, até ele ser citado pela justiça dessa dívida, né? Então, demora, muitas vezes, sei lá, vou dar um exemplo, 8 meses. Beleza, então são 8 meses de dívida mais 3 anterior. 11 meses de dívida alimentar, tá bom, pessoal?
Só se atentem a isso. O que vencer durante o processo, ele vai dever também. Então, não importa, porque essa mãe pode estar se perguntando assim, mas é só os 3 últimos meses? Então, as dívidas que vencerem no meio desse processo, como que fica? Ele deve, quando ele for citado, ele vai pagar, mas aí ele vai ter 12 mil reais de dívida, do mesmo jeito. Ok, mas aí as dívidas alimentares se venceram no decorrer que você entrou com processo de prisão. Aí ou ele paga tudo que se venceu no decorrer e a que você cobrou, as 3 últimas, ou ele vai ser preso. Aí não tem o que fazer, tá bom, gente? Só não pode entrar cobrando mais de 3 meses retroativos, lá anterior. Aí não dá, tá bom? Então, memorizem isso, tá? Então, essa é uma das formas de cobrar a pensão alimentícia, tá? Então, é a ação de execução de alimentos sobre o rito de prisão, mandando prender o pai. Eu, particularmente, pessoal, eu vejo essa ação como a ação mais eficaz. Por quê? Porque se tem uma coisa hoje em dia que as pessoas elas têm medo, é de perder a liberdade. Muito medo. Então, quando você entra com esse tipo de ação, e o camarada, ele tá embromando, né? Ele tem condições de pagar a pensão alimentícia, mas ele tá enrolando, porque ele acha que essa mãe não vai fazer nada, porque ele não confia na justiça, por qualquer motivo que seja. Quando ele recebe essa notificação de que ou ele paga ou ele vai para o Chilindró, o que acontece? Ele fica preocupado, ele vê que essa mãe realmente vai colocá-la atrás das grades, né? E aí ele dá um jeito de conseguir esse dinheiro. Então ele faz um empréstimo bancário, ele pede emprestado, ele faz uma vaquinha solidária, não importa, ele vai conseguir esse dinheiro para pagar. Só que aí, gente, tem um efeito que eu digo para essas mães educativo. Por quê? Porque ele vai ver, essa mulher é louca, ela me mandou prender. Ela vai mandar me prender de novo. E aí eu vou ter que me virar nos 30 de novo. E é melhor eu manter esse negócio em dia. E aí, gente, tem esse efeito educativo. Porque assim, os pais, né, muitas vezes eles acham que essa mãe não vai fazer nada. A mãe sempre ameaça, sabe? Aquela mãe que sempre fica, vou mandar te prender, mas ela nunca faz nada. Então, esse pai, ele acredita cegamente que essa mãe não vai fazer nada. E aí, quando ele vê que essa maluca, no bom sentido, tá, gente? Tô dizendo aí como o camarada interpreta, né? Que essa maluca teve coragem suficiente para mandar prender esse pobre, coitado, né? Quando ele vê que isso se efetivou, ele passa a ter medo. Ele passa a ter receio. E aí, ele vai ver a pensão alimentícia pro filho dele com maior seriedade, com maior comprometimento. Então, geralmente, essas ações de prisão são ações que, para minhas clientes, eu entro uma vez só. Geralmente, eu não entro a segunda, tá? Não acontece. Por quê? Porque o efeito é tão bom educativo, mas é tão bom, ainda mais quando é preso. Quando é preso, é melhor ainda. Aí, pronto, aí ele não deixa, ele paga antecipado. Ele paga antecipado, porque ele já experimentou o que é a prisão. Então, assim, gente, entrem com ação, tá? É muito importante, especialmente, lógico, tenham um bom senso. Às vezes acontece um acidente, já teve pais aí que infelizmente aconteceu um acidente, ficaram hospitalizados, e aí demora para o INSS pagar, né? Às vezes não estava trabalhando. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso, tá bom? Todos nós aqui somos seres humanos. Hoje, talvez seja o pai que precise aí de uma compreensão de você, mãezinha, e amanhã talvez seja você. Então, é bom a gente agir de bom senso. Mas vocês conhecem a criatura melhor que eu, então vocês vão ter aí, né, uma propriedade de avaliação de cada caso concreto de vocês, né? Mas pensem sobre isso também, de ter um pouquinho, né, de bom senso para avaliar cada caso e, se for o caso, realmente entrar com a ação, tá bom, pessoal? É isso, então essa é a ação sobre pena de prisão, é a mais efetiva. E aí, continuando, só para finalizar o vídeo, explicar para vocês como funciona, né? O pai, ele foi localizado, ele teve conhecimento que tem uma ação de cobrança contra ele, o juiz, ele dá geralmente 3 dias, ou paga ou é preso. Então, é uma ação bem rápida. Então, o pai não tem muito o que fazer, ou ele paga ou ele vai ser preso. Então, ele tem que se virar aí para conseguir esse dinheiro e vai pagar essa dívida. Então, é a ação que termina rapidinho, tá bom? A mãe, ela já recebe esse dinheiro e a ação já se encerra, tá? Aí, suponhamos que daqui um mês ele pague, certo? E aí, daqui 2 meses, no segundo mês, depois que ele foi preso, ele para de pagar.
é só entrar com outra ação de novo. Ele vai ser preso novamente, né? Porque é outra dívida, gente, não é a mesma dívida, tá bom? Ele vai ser preso novamente, aí vamos supor que ele sai, demora mais 3 meses e fica devendo, a mãe pode ficar entrando várias vezes, se for o caso, tá? Mas geralmente isso não acontece, só quando o infeliz, ele realmente não tem como pagar, ou quando ele é muito sacana, tem pai que fala assim, vou ficar preso, tá gostoso. Infelizmente, tá, gente? Pode parecer piada, né? Não existe isso. Existe. Infelizmente, existe. Existe o camarada que diz assim, prefiro ir preso que dar dinheiro pra essa peçonhenta, né? Porque, infelizmente, as pessoas não separam as coisas. Então, acha que tá dando dinheiro pra mãe, né? Acha que a criança é uma planta, né? Vive de fotossíntese. Então, infelizmente, existe, tá? Existe alguns casos. Mas, assim, via de regra, é uma ação rápida, geralmente você vai entrar uma vez só, ele já vai ser educado, já vai ser condicionado, né, a respeitar a pensão alimentícia, pagar nos dias corretos, ou pelo menos lhe dar alguma satisfação e pedir um prazo maior, tá bom? Então, essa é a ação de cobrança de alimentos sobre o rito de prisão, tá certo? E fica para o próximo vídeo a outra ação alimentar que a gente pode cobrar, tá? Então, aí você fala assim pra mim, mas faz 1 ano que ele não paga, eu vou fazer como? Vou cobrar só os 3 últimos meses sobre o pena de prisão e o resto, né? Então, tem 9 meses que eu vou perder? Não, vai perder não, tá? A gente vai entrar por outra via. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo? 2 caminhos, certo? Sobre pena de prisão, caminho 1, sobre o rito de penhora, caminho 2. Então, próximo vídeo, a gente vai gravar o caminho 2. E eu vou te orientar como que você pode cobrar nesse exemplo que eu te dei. Então, beleza, faz 1 ano que o pai não paga. Você vai receber 3 meses e os 9 últimos meses vai ser sobre o rito de penhora. Vai ser outra ação, tá bom, pessoal? Então, tem que ter em mente que são 2 ações, então. Fez 1 ano que o camarada não pagou? 3 últimos meses, ação de prisão. Ou paga ou vai pro xilindró. Bacaninha, entendido? Os últimos 9 meses, perdão. Vai perder? Não. Ação de execução de alimentos sobre o rito de penhora. Segunda ação, tá, pessoal? Segunda. Então, entende, o profissional contratado, ele vai ter que entrar com 2. Uma vai prender, pagou, saiu da cadeia, uma ação terminou, e a outra rito de penhora, que eu vou explicar no próximo vídeo como funciona, tá? É outro procedimento, é outra forma, vou explicar detalhadamente para vocês como que funciona. Não perde, tá, mãezinha? Não perde. Faz 1 ano que ele não paga a pensão, 3 últimos meses sobre pena de prisão, e os 9 últimos restantes anteriores vai ser sobre pena de penhora, tá bom? Fica pro próximo vídeo, pessoal, tá? Então, até lá. Curtam o canal, se inscrevam, passem esse vídeo, né, adiante, porque é um tema, assim, sabe, pessoal, de muita dúvida e é um pouco confuso, eu entendo, sabe? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar também, pode mandar, eu vou respondendo aí na medida do possível, tá? Porque a demanda, a correria é bem grande, gente. Mas eu vou tentar responder vocês, porque é um tema, assim, um pouco confuso, até para alguns advogados, imagina para a pessoa que realmente não tem entendimento nenhum da lei, então realmente causa confusão, tá bom? Por isso que eu vou gravar os vídeos aí separados para que vocês não misturem aí as ideias e vocês realmente compreendam como funcionam esses 2 processos, tá bom, pessoal? Então, curtam o canal, mandem o vídeo para as amigas, tá bom? Se inscrevam aí no canal. Se eu te ajudei, encaminha para alguém. De repente eu posso ajudar também, tá bom? Beijo, tchau, gente. Até a próxima.